Books está no ar nessa quarta-feira e o assunto de hoje é a obra de publicações. E nós trouxemos um expert para falar sobre esse assunto. Você sabe o que significa a obra de publicações? Nós estamos aqui com o pastor Almir Marrone, ele que é o departamental deste ministério, que é a obra de publicações em todo o mundo. Pastor, seja muito bem-vindo ao CPB Books. Obrigado, prazer estar aqui com você e com os seus espectadores. Obrigada. Pastor, fala um pouquinho sobre a obra de colportagem, a obra de publicações. O que significa isso? Bom, o movimento adventista ele surgiu no século XIX, nos Estados Unidos. Desde o seu início, o uso da literatura para difusão da mensagem adventista foi muito comum. Antes mesmo de existir a Igreja Adventista Organizada, já havia um programa organizado de distribuição de literatura com a doutrina adventista. Primeiro, os mileritas, que aguardavam a volta de Jesus para 1844. Depois, o pequeno movimento, que depois se torna a Igreja Adventista, a partir de 1848. Então, a partir de então, desse começo tímido, mas importante, a literatura ganhou um espaço primordial na estratégia da igreja de pregação do Evangelho. Entendi. Um detalhezinho, o pastor Almir Marrone, juntamente com o pastor Vilmaíli, eles trabalham lá em Washington, eles moram em Washington e trabalham na Associação Geral. A Associação Geral é o órgão responsável por toda a igreja adventista no mundo. É uma responsabilidade imensa, não é, pastor? É um privilégio, uma responsabilidade, sem dúvida. Pastor, o senhor viaja pelo mundo inteiro e conhece a realidade de muitos países e como a igreja adventista é representada nesses países. Me fala um pouquinho sobre a obra de publicações nesses países, em alguns países que o senhor queira citar. Bom, eu citaria alguns países desafiadores, vamos dizer assim. Eu vou mencionar, por exemplo, o Japão. O Japão é um país em que a Igreja Adventista já está lá há muitos anos, está há mais de 100 anos no Japão, mas que devido a uma série de fatores e a pós-modernidade e também o secularismo, a Igreja vem sofrendo alguns percalços no sentido de crescimento. Ela não está crescendo tanto. Mas a igreja tem uma editora ali. E essa pequena editora, ela publica livros para que a igreja consuma e também livros de contato, livros para compartilhar a mensagem. Você que está assistindo, você acompanha no seu vídeo, é a nossa editora da Igreja Adventista lá no Japão. Isso, no Japão. E esse quadro que está ao lado, ele lembra os pioneiros que chegaram com a mensagem adventista carregando livros, naquele carrinho puxado por alguém. Ali estavam livros adventistas que tiveram um papel muito importante para que a igreja chegasse ao Japão. Aí, esta foto mostra vários livros que a editora produz, entre eles os livros conhecidos como livros missionários. Mas eu diria assim que o maior destaque que a gente tem visto no Japão é uma nova chama evangelística que começa a vir das novas gerações. Só um parênteses, o pastor Almir Marrone também foi o responsável pela criação do livro missionário. Nós tivemos a nossa entrega do livro missionário no dia 26 de maio, aqui para toda a América do Sul, e o senhor teve essa grande responsabilidade também. Eu volto a dizer que é uma responsabilidade porque foi uma grande ideia e hoje tem alcançado milhões de pessoas, alcançando pessoas que estão buscando a Deus e encontram respostas nesses livros missionários. E lá no Japão, eles também estão tendo esse privilégio, né? Sem dúvida. Eles têm desenvolvido vários livros, claro que na cultura deles, na linguagem deles, que tem sido uma ferramenta importante nas mãos da igreja. Mas eu estava dizendo assim das novas gerações, né? Essa foto que vocês estão vendo é de um grupo de jovens que são adolescentes, eles são jovens das igrejas adventistas, eles são recrutados e treinados para o trabalho da venda da literatura. Então eles são colportores. Lá o nome do projeto é Youth Rush, que quer dizer jovens correndo, né? Ou jovens que correm,
porque o trabalho deles, eles enchem as mochilas e saem de casa em casa e de uma casa a outra eles correm para ganhar tempo, para contatar o máximo de pessoas possível. Eles fazem uma competição entre eles para ver quem visita mais, quem conversa com mais pessoas e apresenta os livros a essas pessoas. Mas eles representam assim uma esperança para a igreja, porque a igreja no Japão é mais constituída de idosos do que jovens. Esses são os poucos que existem. Mas eu chamo a atenção pelo seguinte: depois de treinados, eles dedicam 3 semanas exclusivamente a colportagem. Aí, essa é uma foto do treinamento, né? Geralmente o treinamento é feito dessa forma, de duplas, eles começam a treinar a apresentação dos livros, um para o outro. Um oferece, o outro faz o papel do comprador, e eles passam alguns dias só treinando, e depois 3 semanas só visitando. E o resultado tem sido uma bênção para a igreja lá. Em primeiro lugar, porque um grupo que participa junto, assim, esse espírito de equipe, ele se fortalece a amizade, fortalece a identidade adventista também. Possivelmente esse grupo jamais vai deixar a igreja pela experiência missionária que tiveram. Isso é um dos fatores que prende a juventude na igreja, é a oportunidade de servir, de participar de um projeto missionário. Aí está o pastor Vilmar e eu, e ao centro o líder dessa equipe, o líder do projeto Youth Rush no Japão, o Daniel, esse simpático jovem que está aí. Ele é americano. É americano, de descendência japonesa, e fala bem o japonês, então ele foi convidado como um missionário assim de serviço voluntário, trabalhando lá, não é? Legal. E esse é o resultado. São 11 jovens, 3 semanas, trabalhando de 8 às 18, todos os dias. Eles contataram 20 mil pessoas em 3 semanas e venderam quase 1.500 livros, né? Então mostra o potencial da obra de publicações, né? A gente pensando em vários ângulos, no fortalecimento da igreja, também no fortalecimento da juventude e no alcance dessas pessoas que foram visitadas. Pastor, uma pergunta: o Japão, ele encontra bloqueio em certas religiões ou não? Ele tem essa facilidade? O bloqueio no Japão é mais pelo sentido da modernidade e do secularismo. Não é? Não é tanto um bloqueio religioso, não é perseguição religiosa, cada um pode pregar a sua própria fé. Lógico que eles são muito discretos, eles não gostam muito dessas manifestações muito públicas, em praças, em ruas, mas você pode livremente visitar as casas, falar com as pessoas, eles são muito atenciosos. Entendi. E são pessoas que, por educação, te recebem muito bem. Entendi. Então vamos lá. Agora a Mongólia. A Mongólia é um país que tem uma relação muito estreita com o Brasil. Por algumas razões. Primeiro, porque há um tempo atrás o pastor Elbert Kuhn e a sua esposa dedicaram boa parte do ministério deles lá. E enquanto eles estavam lá, foi estabelecida a obra de publicações na Mongólia. Aí está o prédio administrativo da igreja na Mongólia. É um país grande territorialmente, não tem assim muitos milhões de habitantes, mas tem apenas 2.000 adventistas. E mesmo assim eles têm vários livros na língua do país. O livro missionário, o livro Vida de Jesus, e outros livros, inclusive alguns livros do Espírito e Profecia foram traduzidos para a língua da Mongólia. E eles têm também um grupo de comportores evangelistas. Então, o papel da literatura lá também é importante, essa relação com o Brasil é forte, e a própria CPB, Casa Publicadora Brasileira, ajudou nesse começo, com recursos para que eles pudessem traduzir os livros para a língua local e pudessem imprimir os livros lá. Boa parte daqueles livros que vocês viram nas fotos foram impressos, traduzidos, impressos, com recursos da Casa Publicadora Brasileira. Legal. A China é um país comunista, como é que... A China é um grande desafio. Pastor, só mais um pouquinho. Você quer saber mais sobre o ministério lá na China? O pastor vai continuar aqui com a gente e nós vamos voltar na próxima semana para entender sobre a China e também sobre outros países, como está a presença adventista em outros países. Fica com Deus, nos vemos na próxima quarta, mas não perde o próximo episódio. Tchau!